Bom, na aula passada, a gente fez uma dedução experimental do Teorema de Stokes. E eu queria, vamos dizer, me dedicar hoje a uma coisa tão importante quanto, ou até mais importante talvez, né? Construção de narrativas. Legal? A narrativa é essencial. Nós estamos, aliás, na era das narrativas. Né? Tem artistas que vivem de narrativas. Né? Mas, principalmente quando a gente está tentando entender um assunto, compreender um assunto, é construir uma narrativa que para a gente faça sentido. Né? E às vezes existem várias narrativas e elas não são contraditórias, mas elas, vamos dizer, jogam luz sobre aspectos diferentes do assunto. Então, eu vou começar retomando assim, o que a gente... Primeira narrativa, né? A gente considerou dois pontos, A e B, e duas curvas. E a gente fez uma homotopia. Então a gente construiu uma homotopia criando uma superfície que faz a curva C0 andar até a curva C1. O que é o análogo, vamos dizer, análogo seria você pensar a curva C0 como um ponto, a curva C1 como outro ponto, e você construir um caminho ligando esses pontos. Bom, só que cada ponto do caminho aqui é uma curva CS. Então você tem aqui cada curva do caminho é uma curva CS, e você tem uma função, e você tem um campo, a gente pensa assim, a gente tem um campo F de R3. Vamos dizer assim, ômega contido em R3. Em R3, que a gente supôs C1. E a gente pensou que a gente tem uma certa função, na verdade, né? Função I, que é I de S igual a integral sobre C de S do campo F. Então, para cada curva, a gente tem a integral do campo aqui. E está assim por trás dessa coisa pensar que se esse campo fosse conservativo, quer dizer, se ele fosse gradiente de alguma coisa, essa função seria constante. Se existe F de ômega em R tal que gradiente de F igual a F, então I é constante. Então, como se eu tivesse uma função constante. E aí eu disse, não, mas eu vou pensar, já sei que existem campos que não são gradientes de ninguém, então eu posso vamos dizer, tentar medir a variação. Oi. O campo conservativo é exatamente o campo para o qual existe um potencial. Na física, o potencial você bota menos gradiente de F igual a F, para tem a ver com aquela ideia da conservação da energia. O campo F é um campo de forças, e quando você vai andando sob a ação desse campo, você vai perdendo a energia potencial e vai ganhando energia cinética. E se você está andando só sob a ação desse campo de forças, então a soma da energia potencial com a energia cinética é constante.
E aí, para isso, é preciso que o Fzão seja menos o gradiente da energia potencial. Legal? Então, a gente tem essa coisa aqui. E aí a gente vai examinar, né, em linha de S. Repara, bom, como é que a gente vai fazer isso? Né? A gente vai colocar aqui o intervalo AB, onde essas curvas todas estão definidas, e vai pegar aqui. Então, aqui é vamos dizer, o tempo t, aqui é o parâmetro S. Né? E para cada valor de S, você vai pegar esse intervalo AB e vai dar o CS. Isso vai construir uma função φ aqui. Φ de 0,1 vezes AB. Claro que o 0,1 é arbitrário, AB. Em ômega, quer dizer, a minha F está definida em ômega, então eu só vou poder variar aqui dentro de ômega. Né? Que eu vou supor de classe C2 só por razões técnicas. Né? E aí ela vai ter a propriedade seguinte: todas essas curvas vão começar em A e terminar em B. Né? Então, φ de S A é igual a para todo S, e φ de SB é igual a B para todo S. E, claro, eu vou definir CS de T igual a φ de ST. E aí eu faço as contas. Isso aqui passa a ser a integral de A até B de F de φ de ST escalar dρ φ dρ T de ST dt. Tá? Que foi simplesmente um instrumento para poder fazer as contas. E aí eu fiz essas contas eu penso que uma possível narrativa aqui, né, é que eu tenho uma superfície S aqui que liga C0 a C1. Então aqui já estou construindo uma certa narrativa, e eu fiz as contas e depois eu interpretei as minhas contas dizendo que eu calculei o I' de S, e depois eu fiz o quê? I de 1 menos I de 0 é igual a integral de 0 a 1 de I' de S ds. Tá? I é uma função do intervalo 0, 1 em R. Eu calculei a derivada, está tudo bem, estou supondo que vai dar tudo contínuo, bonito, e foi isso que eu fiz. Mas isso aqui, na verdade, eu interpretei assim, quer dizer, I de 1 é integral sobre C1 de F, isso daqui é integral sobre C0 de F, então esse é I de 1 menos I de 0. Isso, então, deu a integral sobre essa superfície S aqui, de um cara que apareceu aqui, um rotacional. Vou notar assim. Eu boto a bolota aqui porque é meio difícil distinguir do X e tal. Mas é usual botar só X aqui. Rotacional de F ds. Isso já foi uma construção a partir das contas que eu fiz. Depois eu fiz uma segunda construção, que foi dizer, olha, isso daqui é como se eu dissesse assim, ó, o bordo de S, o bordo de S faz assim, né? E ele anda assim.
Então, a integral sobre C1 dá essa parte do bordo, e menos a integral sobre C0, essa parte do bordo. Então, eu chamei isso aqui também de integral sobre o bordo de S de F. Aqui, ó, eu já fiquei devendo alguma coisa, porque esse bicho aqui, ele apareceu, na verdade, né, como a matriz jacobiana, vou chamar de M, a matriz jacobiana de F, aplicada, multiplicada por dφ ds, e depois multiplicada. Isso aqui, então, é um vetor multiplicado escalarmente por dφ dt, menos a mesma matriz em dρφ dρt, escalar dρφ dρs. E isso daqui, né, é uma coisa, vamos dizer, é como se eu dissesse, ó, eu tenho a matriz M, aí eu faço M de U escalar V menos M de V escalar U. Se eu chamar isso de ômega de UV, e eu calcular ômega de VU, ômega de VU, eu vou botar M de VU, que é o que eu tenho aqui, menos M de UV, que é o que eu tenho aqui. Então, na verdade, vai ser menos ômega de UV. Então, apareceu para mim uma forma bilinear simétrica, porque é bilinear, porque M é produto escalar, é bilinear, a matriz M é linear, então isso aqui, tranquilo, esse é um momento bom, né? Eu estou falando uma coisa meio algébrica, aí tem gente que fica mais feliz. Aqui, aliás, tem uma álgebra linda que vai aparecer, tem uma coisa assim, que vale até a viagem, vamos dizer, você depois de descobrir que essas derivadas todas se escrevem de uma maneira algébrica, assim, muito simples, que quase que dá a ilusão de que você agora entendeu tudo. Mas é muito legal. Essa diferença aqui apareceu nas contas. Quando eu integrei por partes, eu fiz a integral por partes, aí apareceu um termo que deu zero e o outro com sinal menos, que foi esse aqui. Apareceu assim. Então, eu estou dizendo que eu já, vamos dizer, quando eu transformei isso aqui nisso, eu introduzi uma narrativa. Mas eu podia ter escolhido outra, podia ter dito, ó, isso aqui é uma forma bilinear simétrica que eu estou aplicando. Vamos dizer, ó, não sei se todo mundo acompanhou bem na aula passada, mas aqui, ó, é o dρφ, dρs, vamos dizer, vezes o ds, aqui o dρφ, dρt vezes o dt, e eu falei que eu poderia medir áreas aqui alterando a forma bilinear simétrica, em vez de medir segundo a forma de área, o determinante nesse plano tangente, eu introduzi uma outra forma bilinear, que está aqui pronto para mim. Então, eu poderia ter interpretado isso e dizendo, não, tem aqui essa derivada que aparece aqui, não é um campo de vetores, é uma forma bilinear. Essas narrativas, vamos dizer, essa narrativa é muito boa quando você está em R3, porque ela interpreta tudo em termos de vetores, mas ela não sobrevive quando você vai para a dimensão mais alta, ou pelo menos, vamos dizer, parte dela sobrevive. Mas ela é muito importante. Então, aqui eu vou deixar estou só chamando a atenção para o fato de que aqui tem uma escolha de narrativa. E então eu vou me concentrar só primeiro nessa parte daqui. Ficou claro isso? Quer dizer, apareceu uma coisa que, se eu quiser ver a
a variação dessa função aqui, o valor da função aqui, quer dizer, da integral aqui menos a integral aqui, é a integral de algo, né, que é o rastro quando eu ando daqui para cá. Oi. Não, peraí. Eu tenho o campo F. Digamos que ele é um campo de forças. E eu gostaria muito que ele fosse conservativo, mas talvez ele não seja. Ou, digamos que ele é o campo elétrico. Tá? E aí eu faço a integral de linha dele, mas quando eu vamos dizer, se eu supuser que está tudo paradinho, nada varia com o tempo, até posso supor que o campo elétrico é conservativo, mas quando eu olho no tempo, não. Então, essa integral vai variar. Então, estou tentando entender isso aqui. Então, seria. Aí eu descubro que se eu pegar essa integral de linha aqui, ela corresponde a alguma coisa que está passando aqui. Quem sabe um campo magnético, alguma coisa assim. Tá? Então, eu não estou. Mas é muito isso. Quer dizer, as equações de Maxwell têm muito isso. Você tem um campo elétrico, e aí você faz uma integral de linha sobre um aramezinho, uma coisa que passa, e você apareceu um campo magnético, eu não sei como o cara sacou que o fluxo do campo magnético, a variação, na verdade, né, de um tem a ver com o outro. Né? Assim que essas equações aparecem, depois colocar em termos de rotacional e divergência é uma interpretação que vem depois. Mas eu estou fazendo um experimento puramente matemático, quer dizer, eu tenho essa integral aqui, estou dizendo, ó, essa daqui menos essa é integrar alguma coisa aqui, que é muito parecido, né, com isso aqui. Né? Imagina que aqui fosse uma função, que aqui eu tivesse pontos variando, né? Eu tenho aqui um ponto P1, P0, um ponto P1 aqui. E aí eu tenho uma função no espaço, e, bom, às vezes ela é constante, mas em geral não. Então, eu tenho um valor em P0, outro em P1. Eu posso fazer essa coisa, né? Eu construo uma curva que vai de P0 até P1, digamos que eu tivesse uma função assim, G de ômega em R. E aí eu construo essa curva, alfa, de 0,1 em ômega, com alfa de 0 igual a P0, alfa de 1 igual a P1. E aí eu olho G de alfa de S e derivo. O que eu fiz aqui. Aí eu derivo isso me dá gradiente de G em alfa de S, escalar alfa' de S. E aí eu olho para isso e digo, pô, mas isso daqui está me dizendo o seguinte, né, que G de alfa de 1 menos G de alfa de 0 é igual a integral de 0 a 1 do gradiente de G em alfa de S escalar alfa ponto, botei alfa', bom, aqui é alfa', alfa' de S ds. Então eu digo, encontrei um negócio legal. Quando a função não é constante, tem um campo aqui, que eu vou chamar de gradiente de G, que serve para eu recuperar a diferença entre G
aqui e G aqui, integrando esse campo ao longo de uma curva que liga os dois. É uma narrativa possível para o teorema fundamental do cálculo. E que nos aproxima disso daqui. Oi? A gente tinha curvas, começando e terminando no mesmo ponto, a gente está tentando capturar como uma se torna à medida do quanto uma foi deformada até a outra. Não, a gente tá medindo o efeito do campo F, a gente está medindo a variação do efeito do campo. Tá certo? Essa integral de linha, de certa maneira, é um efeito do campo F sobre a curva, é algo que eu associo a cada curva. Poderia ser o trabalho realizado por ele. A integral de linha, eu penso assim, ó, tem um campo de forças, e se eu saio daqui e chego aqui, tem uma variação de energia, que eu meço por essa integral. Se eu começo aqui e chego aqui por outro, tem outra variação de energia. E essa variação de energia não está dando sempre a mesma. Então, peraí, eu vou olhar para isso. Tem um parâmetro aqui que eu introduzi, esse parâmetro S, faço a curva variar. Mas o que eu estou medindo não é a variação da curva, é a variação de F quando a curva varia. Como aqui, eu não estou medindo a variação do ponto. Né? O que está medindo a variação do ponto é a vetor velocidade. Eu estou medindo a variação de G. Enquanto V varia ao longo da curva. Aqui eu estou. Essa integral aqui diz o quanto G variou daqui para cá. Mas é interessante que eu crio algo, né, que eu tenho assim, um ponto aqui, outro ali, aí eu conecto os dois por um caminho, e aí tem um negócio, na verdade, vou começar de novo. Eu tenho a G, aí a G tem uma espécie de uma derivada, que eu chamo de gradiente de G, tal que se eu pego um ponto aqui, outro ponto aqui, aí se eu conecto eles por um caminho, eu integro esse gradiente de G ao longo dessa curva e eu tenho a diferença dos valores aqui. Então agora, aqui a gente tem uma coisa análoga, né? Eu tenho uma curva, outra curva, e a cada curva eu estou associando um número, que é essa integral de linha. E essa integral de linha, também eu posso nem pensar nela no começo, fazer. Tem o campo F. O campo F tem uma espécie de uma derivada, que é o rotacional de F, esse bicho aqui. Então, se eu pegar duas curvas ligando os mesmos dois pontos, e fizer uma superfície ligando as duas, então a integral aqui menos a integral aqui é uma integral de superfície ao longo exatamente do rastro que essa coisa deixou essa superfície. Tá? É uma representação da ação do campo, da interação do campo com os caminhos que a gente fez. Não, a superfície é só a variável. Ela não depende do campo. A curva andou, o campo pode nem existir. Ela andou, ela criou a superfície. Como aqui, não precisa ter a G. O ponto andou e criou a curva. São duas coisas diferentes. Talvez seja um fator de dificuldade, porque são duas novidades ao mesmo tempo. Mas tá claro, quer dizer, quando uma curva anda, ela deixa um rastro. Um ponto anda, ele deixa um rastro. Isso não depende de nada. Agora, eu digo, não, mas eu tenho um campo F aqui. Esse campo F tem uma derivada que está me dando o seguinte, quando a curva anda, mantendo as extremidades fixas, deixa um rastro, então esse campo é integrado nessa superfície, que é o rastro, e dá a diferença das integrais. O bom da narrativa é que você não precisa saber as contas para entender a narrativa. Estou pensando, acho que eu vou até homenagear meu filho, que está pensando em fazer filosofia. O filósofo é mais ou menos isso, né? Ele é capaz de falar de coisas
entender, construir narrativas de coisas que ele não sabe os detalhes. Vamos dizer, mas vamos dizer, o importante é essa narrativa realmente. Às vezes é legal, não é só um filósofo, né, o sociólogo, o antropólogo, eles olham para as coisas e dizem, olha, o que está acontecendo é isso. Aí você diz, ih, caralho, nunca tinha pensado. Você falar uma coisa? Não, mas não é o campo F que está sendo integrado, é o rotacional de F. Entendeu? Aqui, ó, quando eu faço, tá? Não estou integrando a G, estou integrando o gradiente da G. O que eu estou dizendo é que o gradiente de G é uma coisa que eu já sabia o que é. Ou pelo menos eu pensava que sabia. Agora tem uma outra maneira de pensar. Mas esse cara aqui que apareceu, ele é novo. Mas eu estou tentando enquadrar ele numa certa maneira de pensar que inclui isso e isso. E que me permite pensar no futuro que objetos de dimensões maiores, né, se eu tiver um objeto de dimensão 13 e ele andar, ele deixa um rastro que deve ter dimensão 14. E talvez exista algum teorema desse tipo aqui. Com certeza existe. É o teorema de Stokes, versão mais geral. Então, também a construção da narrativa é importante. Nesse caso, eu estou construindo narrativa também para preparar a generalização. Depois que você tem a generalização, você pode mudar a narrativa de maneira a deixar aquela generalização natural. O que faz, por exemplo, que cada um de nós, em algum momento, tenha se deparado com um negócio que nos chama teorema de fulano de tal. Aí você olha e diz, porra, o fulano de tal ficou famoso por causa disso, isso é óbvio. Mas é óbvio porque depois a matemática reconstruiu a narrativa de maneira a tornar aquilo óbvio. E é importante, por isso que as definições são cruciais. A boa definição é aquilo que vai tornar o teorema óbvio. É claro que a gente não tem uma boa definição aqui, porque isso aqui não é nem um pouco óbvio. Então, parte do nosso trabalho vai ser tentar construir uma definição mais óbvia. Tem duas coisas importantes nesse curso: essa construção dos conceitos e as diversas situações em que esse teorema aparece e nos dá coisas interessantes. Pois é, o Maxwell é que deu esse nome e ele falou que ele não tinha muita... with great diffidence, que é o contrário de confidence. Ele não tinha muita confiança. Mas tem uma coisa, uma conta interessante que você pode fazer, é o seguinte: imagina você o campo F, pensa ele como um campo de velocidade. Tem uma outra versão que eu acho um pouco melhor, mas ainda... Aí você imagina assim, que você tem uma rodinha, assim, circular, e Deus está segurando ela num plano, e aí o campo de velocidade está passando aqui, cada ponto da rodinha está tentando andar com esse campo de velocidade. Mas, na verdade, ele só consegue rodar. Então, você vai ter, assim, cada velocidade você vai fazer V escalar, vamos dizer, chama isso aqui de C de T, né? Então, V de C de T é a velocidade assim, aí você faz escalar C ponto de T dt, isso daqui é o elemento de comprimento aqui. Quando você faz isso, você está projetando V nessa direção. Aí você integra essa porcaria toda, né? E
digamos aqui que o t varia para simplificar, t varia de 0 a 2π. Então, você integra de 0 a 2π, né? Você diz, bom, se eu dividir isso por 2π, isso vai me dar uma espécie de velocidade média, e aí dividindo isso pelo raio, na verdade, vamos botar assim, 2πr, né? R é o raio desse negócio. Você está integrando aqui, está dividindo pelo comprimento. Isso dá uma espécie de velocidade média aqui. E aí você divide pelo raio para ter, então, o que seria a velocidade angular disso. E isso daqui, ó, isso daqui é basicamente a integral de linha de V nessa curva. Então, isso aqui vai dar isso aqui vai dar a integral sobre esse disquinho. Aqui eu tenho 1 sobre 2πr2, a integral sobre o disquinho do rotacional de V escalar ds. Se você passar o limite com R tendendo a zero, né, isso daqui é a sua, vamos dizer, é a sua velocidade angular que você está rodando desse negócio. Se você fizer o R tender a zero, você vai ter uma espécie de velocidade angular correspondente àquele ponto. Como aqui você tem D, isso mede πr2, você está dividindo por πr2, isso daqui vai tender para 1/2 do rotacional de V no ponto O, que é o centro desse negócio. Então, tem um meio aí que entrou na história, mas isso dá uma relação entre o rotacional e rotação. Quer dizer, pode, mas ele é mais do que isso, né? Ele tem mais a ver, eu acho, com a ideia de medir quanto o campo deixa de ser conservativo. Tem uma outra maneira de fazer isso com bolinhas, que eu acho até melhor, mas aqui foi só para dar uma ideia de como usualmente a gente enxerga a relação disso com rotação. Bom, então estamos, sim, entendidos? Eu quero discutir isso aqui, porque isso pode ser melhorado. Eu queria pensar o seguinte. Bom, primeiro... Aqui onde você acabou de apagar, a gente tem uma matriz multiplicada com derivadas parciais. A expansão da coluna. É porque isso daqui no frigir dos ovos, né, vai ser a integral de 0 a 1. A φ é a parametrização de S. Então, você vai fazer a integral de 0 a 1, integral de A até B, do rotacional de F, calculado em φ de ST, que é o ponto, tá? Né? Escalar o ds, onde esse ds aqui vai ser o dρφ, dρs de ST, vetorial, dρφ, dρt de ST. Você está integrando dt ds. Tá? Então, aqui é o campo de vetores calculado no ponto. E aí o ds tem uma coisinha assim. Vai me dar essa áreazinha que vai me dar aqui o ds. Tem que sentar e fazer umas continhas. Eu estou dispensado porque eu já dei aula de cálculo 3. Muitas vezes já fiz muitas contas. Mas as contas,
As contas são uma coisa íntima, cada um tem que fazer as suas. Eu tinha um colega de pré-vestibular que ia para aula e ficava pedindo para o professor resolver exercício, e um dia o professor falou, o Arcúrio era o nome dele. Ninguém fica forte de ver os outros fazerem força. Tem que ir lá. Bom, eu queria chamar a atenção que esse DS aqui está numa situação meio particular. Mas essa situação particular, ela apareceu na hora que eu fiz uma integral por partes. E aí eu usei o fato de que esses... Né, apareceu, né, na minha conta, apareceu o seguinte. Eu fiz a... Acho que eu posso apagar isso aqui. Né? Deixar a figura só, porque eu gosto de figuras. Então, a gente tinha a integral de A até B, de F, de φ, de ST, escalar dρφ, dρt, de ST, dt. A gente derivou isso aqui, ficou com a integral de A até B, de F' de φ, derivei isso em relação a S. Então, lembrando, isso aqui é um produto escalar de dois vetores, então é a derivada desse escalar esse, mais esse escalar a derivada desse. Então, a derivada desse aqui, isso aqui é uma função calculada nesse cara, então F', que F é de R3 e R3, matriz jacobiana aqui, de φ, dρφ, dρs, escalar dρφ, dρt. Vou botar aqui o dt, mais a outra integral, era a integral de a até b, de f de φ, escalar a derivada disso em relação a s. Então, dρ2 φ, dρs, dρt, dt. E aí eu peguei isso aqui e integrei por partes. Eu olhei para isso e disse, esse cara daqui veio da derivada em relação a t de f de φ escalar dρφ, dρs. Quer dizer, é como se eu usei o fato, né, de que a derivada, se eu derivar primeiro em relação a t, depois em relação a s, é a mesma coisa que derivar primeiro em relação a s, depois em relação a t. Escrevi isso aqui. É um resultado... Não precisa ser C2, precisa ter segunda derivada. O fato da matriz ser simétrica, se tem segunda derivada, não é ter segundas derivadas parciais, ter segunda derivada no sentido, vamos dizer, de que aquela função, né, quando você deriva, você é uma função de R3 em R3. Aliás, é a φ, né? A φ é de R2 em R3. Então, ela tem uma primeira derivada, que é uma aplicação, em cada ponto, uma aplicação linear de R2 em R3. Então, você tem uma função que a cada ponto associa uma aplicação linear de R2 em R3, que é um RN. O espaço das aplicações lineares está um RN. Aí, se esse bicho tem derivada, aí você vai ter a simetria das derivadas parciais. Mas, geralmente, a maneira de você saber que tem derivada é saber que tem derivadas parciais contínuas. Então, se for C2, significa que tem derivadas parciais contínuas, então tem segunda derivada. Mas, bom, então, isso daqui eu olho como vindo disso daqui, que significa que isso aqui vai ser F' de φ, dρφ, dρt, escalar dρφ, dρs, mais F de φ, dρ2φ, dρt, dρs. Que é
esse mesmo cara aqui. Então, eu substituo esse cara daqui por F' de φ, derrom φ, derrom t, derrom φ, derrom s, menos, aliás, eu substituo por ddt de F de φ, derrom φ, derrom s, menos esse cara aqui. Tá? Este cara, que é igual a esse, é esse menos esse. E aí eu fico com essa, quer dizer, eu troco isso por essa integral de A até B, menos essa integral de A até B. Essa vai dar zero e essa daqui vai me dar justamente a mesma transformação linear no mesmo par de vetores, só que com a ordem trocada. Só que isso daqui deu zero porque eu estou segurando as extremidades aqui. Deu zero porque isso daqui, né, isso aqui vai ser igual a F de φ, derrom φ, vou botar assim, F de φ de S T, derrom φ, derrom S de ST, que é o que eu derivei. Tá? Que vai dar F de φ de ST, derrom φ, derrom S de SA, SB, menos F de φ de ST, derrom φ, derrom S de SA. E aí eu digo, mas em A e em B, a φ não varia. Então esses dois caras eram. Mas e se variasse? Se eu tivesse com a C0 aqui e ela saiu andando e virou a C1 aqui. Essa coisa variaria. Esses pontos aqui estão construindo duas curvas aqui. Então eu não poderia eliminar isso, teria que ficar com isso, só que depois eu vou integrar de 0 a 1. Tá? A minha história foi essa. Aqui, ó, eu disse, esse é 0, então eu fico com esse menos esse, que depois eu descubro que é o rotacional. Esse aqui vai me dar, nessa história aqui, vai me dar integral de A até B, de F' de φ, derrom φ, derrom S, escalar, derrom φ, derrom T, menos esse cara daqui, que é F' de φ, derrom φ, derrom T, derrom φ, derrom S. Tudo isso está integrado em T, esse daqui morreu. Aí eu integro isso daqui de 0 a 1. E chego lá. Mas se esse daqui não morreu, ele está aqui. Então eu vou integrar ele. Ele vai aparecer aqui, né? Mais a integral de 0 a 1. Desse daqui, F de φ de ST, derrom φ, derrom S de SB, menos a integral de ds aqui, né? Menos a integral de 0 a 1 de F de φ de S. Aliás, aqui eu tenho que botar B, né? B e A. Né? Derrom φ de SA, derrom φ, derrom S de SA, ds. Mas o que é isso? Olha aqui, quando eu ando em B, né? Aqui em B, quando eu ando daqui para cá, ó, eu construo essa curva aqui, e o vetor velocidade dela
é exatamente d-ROM-φ, d-ROM-S e SB. Eu estou com a φ, agora a minha φ é assim. Então, quando eu ando aqui, né, quando eu ando aqui em B com S de 0 a 1, eu tenho isso aqui. E quando eu ando aqui, eu tenho d-ROM-φ, d-ROM-S em SA, o vetor velocidade aqui. Então, eu estou pegando o campo F ao longo dessa curva, multiplicando escalarmente pelo vetor velocidade da curva e integrando. Então, na verdade, eu estou colocando as integrais de linha que faltam aqui para o bordo. Eu estou com essa aqui está assim. Né? Esses caras vão passar para o outro lado, né? Onde tinha... Tá? Vamos ver o que eu obtenho no final dessa história aqui. Né? Porque essa integral dupla que eu estou tendo lá veio quando eu peguei o I' de S e integrei de 0 a 1. Então, eu fiquei aqui com a integral sobre C1 de F menos a integral sobre C0 de F igual a integral... aqui, aliás, vamos dizer, é uma integral dupla. Eu não costumo botar integral dupla, mas fica, né, isso aqui que eu tenho, estou integrando sobre S, então isso aqui é uma integral dupla, né, de rotacional de F ds, mais isso aqui que ficou. Quem é esse cara que ficou? Foi essa integral aqui, sobre essa curva aqui, vamos chamar de... Que letras eu vou botar? Vou botar aqui B, não, B não posso, né? C0, C1, sei lá, vou botar aqui alfa B e aqui alfa A. Então aqui eu vou ter mais, isso aqui é integral sobre alfa B no campo F. Eu tenho a curva alfa B, eu estou fazendo o campo F calculado nos pontos da curva, multiplicando pelo vetor velocidade da curva e integrando. Então, isso aqui. E esse daqui é menos a integral sobre alfa A no campo F. Estou dizendo só o seguinte, eu fiz uma hipótese, eu estava segurando a curva, isso fazia sentido na minha investigação. Mas, pensando mais livremente, se a curva andasse? Né? Se a curva anda, essa superfície aqui que eu construo, ela tem agora o bordo a C0, a C1 e tem mais essas duas curvas aqui. E nada foi perdido, porque essas duas curvas, o termo que tinha virado zero, agora produziu as integrais sobre essas duas curvas. Então, juntando, ó, na verdade tem que passar todo mundo para lá, e eu tenho essa integral aqui positiva, a no C0 está aqui negativa, o B, né, a integral em B tá assim, né? Na verdade, tá certo? O S, ó, o S está variando, o S positivo, a curva anda assim. Aliás, espera aí, deixa eu... quer dizer, o S aqui é o S igual a A, o S igual a A,
essa daqui vai me dar C0, essa daqui vai me dar C1. Então a C1 está assim, a C0 está assim. Quando o S anda para cá, se eu fixar o T igual ao S andar para cá, é positivo. Quando então, esse cara daqui, o S andando aqui, é positivo. Ele vai vir para cá, ó, positivo. Tá? Ele está aqui negativo, ele vai vir para cá. Então, eu vou andar assim. E o B, que estava andando assim, agora vai andar para cá. E vai fechar a minha curva. É porque aqui ó, eu estou andando do 0 para o 1. Né? O S andando do 0 para o 1, então esse é o sentido positivo do S. Só que esse cara está positivo aqui, né? Essa integral aqui está aqui, aqui B, está positiva aqui, só que eu vou passar ela para o outro lado para juntar com essas. Então, isso vai virar negativo. Então, esse cara que estava o S que estava, vamos dizer, o S estava aqui no A, no A aqui, né? No A aqui, o S positivo é assim. No B, o S positivo é assim, só que ele troca de sinal, vai andar assim. Então é como se eu percorresse essa curva aqui assim e olhasse a imagem dela aqui. Oi. Não é nem a interpretação do rotacional, é a interpretação das duas integrais que aparecem na história. Então agora, olha, reforçou a ideia de que eu tenho, na verdade, aqui passando tudo para lá, né, a integral sobre o bordo de S de F igual a integral sobre S. Vamos botar assim um dszinho, assim. Vou botar uma integral dupla aqui. E esse bordo é um caminho fechado. Geralmente, quando a gente faz uma integral sobre uma curva fechada, sobre um caminho fechado, a cobra está com o bambolê, que tem aparecido sempre na abertura dos nossos vídeos. É um símbolo muito importante aqui na análise vetorial clássica. Quando você integra sobre uma curva fechada, mesmo sobre uma superfície fechada, né? Superfície fechada as cobras estão fazendo um número de patinação no gelo e elas ficam as duas com um bambolê só. Esse número deve ser legal. De qualquer maneira, então a gente tem agora uma narrativa que melhorou, porque agora você pode dizer, ó, esquece as curvas aqui, pensa só uma superfície parametrizada, assim, e aí, se você fizer a integral no bordo seguindo essa orientação assim, você vai ter o fluxo do rotacional através da superfície, em que o ds, porque o ds ele tem uma orientação, né, porque o S vem antes do T, então você faz o dφ/ds, vetorial dφ/dt. Quando você já colocou ST aqui, então você tem aqui realmente uma coisa e que vale. Tem uma alternativa para isso aqui que é também boa, que é você ter uma curva fechada
e você dizer, bom, mas se essa curva é fechada aqui, a integral devia ser zero. Se não é zero, eu vou tentar medir. Você pode dizer, não, vou fazer uma homotopia dela até ela virar um ponto, e ela vai construir uma superfície aqui. E aí é uma homotopia de caminhos fechados. E essa integral que zerou, vai zerar não mais porque isso é zero, mas simplesmente porque essas duas coisas em A e B batem. Barco sobre a água, Uhum. todos os vetores de velocidade. Se aquilo ali der zero, quer dizer que no final das contas o barco não se anula. Depende, porque aí você está pensando o campo de velocidades. Né? Vamos pensar um campo de força também. A água aplica sobre o barco. Tá. Você tem um campo de forças ali. Quando você está medindo a integral do campo de forças sobre vamos dizer, a curvinha do barco ali, se você pensar só. Porque aqui é uma integral de linha, né? Então seria só uma balsa, vamos dizer assim. Tá? Você botou uma balsa e tem ali. Então, tem um campo de forças. A questão aqui é se essa integral dar zero corresponde ao campo de forças ser conservativo, que significa que o rotacional vai ser zero. Mas, eventualmente, o rotacional pode não ser zero, porque, na verdade, né, a integral, vamos dizer, a sua balsa está aqui assim, aí você tem a integral, isso é o fluxo do rotacional. É meio, vamos dizer, não é muito simples aqui, porque não está claro. Aqui não tem a água para ter o rotacional, mas pensando como se tivesse. Não é o fluxo do rotacional aqui. Claro que essa integral pode dar zero, e o rotacional tem uma parte para cá, outra para cá, está nem se cancelando. Mas, se ele for sempre zero, essa integral sempre vai dar zero. É meio. A interpretação disso em termos de mecânica dos fluidos é delicada, não é tão simples assim. Oi. É como a gente fez no teorema fundamental da álgebra, né? Você vai criando curvinhas. Tá certo? Você pode pegar cada ponto daqui. Assim, porque aí você tem todas as curvas fechadas. Né? Então significará que φ de SA sempre φ de SB. O que significa que se você derivar, né, você vai ter dρ φ, dρ S de SA sempre igual a dρ φ, dρ S de SB. Então, quando você fizer esse produto escalar, o produto desses dois é igual ao produto desses dois. Então, calculado em B menos calculado em A vai zerar. Tá? Então, também poderia ter feito com essa hipótese e daria a integral sobre essa superfície. Mas agora está tudo coberto pela mesma coisa, porque, de certa maneira, essa superfície aqui, quando você parametrizou, o bordo dela tem o seguinte, ó, tem, no S igual a zero, ele se reduz a um ponto, no S igual a 1, ele é essa curva, no T igual a A, ele sei lá, a curva essa aqui, e no T igual a B, a mesma curva, só que uma para um lado, outra para o outro. Então, essa coisa tem 4 arestas, né? Uma degenerada e 2 que se cancelam, só sobra essa aqui. Então, eu acho que eu preciso definir, né, o seguinte, pegar uma superfície parametrizada e definir o que é o bordo da superfície parametrizada. Deve estar claro, mas se eu não me engano, o meu colega Flávio Dixon, ele deu curso uma vez, ele me
me chamou a atenção que eu acho que eu não tinha definido a integral sobre o bordo no meu livro. Então eu estava saí usando assim. Mas então, bordo. Então, vamos pensar assim, né? Aliás, sempre a gente vai ter uma coisa assim. Eu sempre vou falar, quando eu falar de uma superfície, eu estou sempre formalmente uma superfície parametrizada. Não é a imagem, né? Não é. Mas a gente vai pensar também como sendo a imagem. É meio implícito, mas não é tão simples assim de demonstrar, né? Que se você tem, por exemplo, uma esfera, no discurso de cálculo isso é dado como... Né? Você tem uma esfera, você vai fazer a integral, o fluxo do campo F através da esfera. E não importa qual seja a parametrização que você faz, vai dar sempre a mesma coisa. Mas até para curvas já não é tão simples. Tem a questão da orientação e tal, mas não, você parametriza a curva de uma maneira, parametriza de outra. Agora, calcula a integral de linha do campo. Vai dar sempre a mesma coisa? Demonstrar isso não é tão simples, mas vai ficar meio implícito para a gente isso. Eu vou falar de bordo, ele vai ser uma coisa parametrizada. Então, eu vou considerar φ. Vou introduzir uma mudança de notação. Aqui, ó, vai ser A10, A11 vezes A20, A21. E aqui pode ser em Rn. Por quê? Porque é claro, né, que assim como eu tenho uma coisa assim, eu tenho bordo aqui, depois eu vou ter uma coisa assim, e eu vou querer o bordo do cubo também. Então eu vou querer... E aí... O que é o bordo de φ? Eu podia definir o bordo de φ como sendo essa curva quebrada aqui, mas não foi assim que ele apareceu para a gente. Ele apareceu com 4 pedaços. E se eu for fazer um cubo, eu não vou planificar o cubo, né, para dizer, o bordo... Então, eu vou pegar face a face. Então, é simples, né, eu pensar, dadas várias curvas, né, pensar que eu posso fazer uma colagem dessas curvas. Uma colagem de curvas é o que a gente chama, ou de superfície, é o que a gente chama de uma cadeia. Então, uma cadeia vai ser a colagem de curvas. Quais são as curvas que eu tenho para colar aqui? Né? Eu tenho eu não vou chamar de φ, não, vou chamar de C logo aqui. C. C é um bloco singular. E aí eu vou ter o seguinte, ó, se eu fixar uma dessas, eu posso obter 4 faces fixando essa daqui, então eu vou ter C10. Né? C10 vai ser de A20, A21 em Rn, e que vai me levar cada... Aqui vive um T1, aqui vive um T2. Vai levar cada T2 aqui em C de A10, T2. Deixa eu desenhar aqui, né? Então, aqui, A10, A11. Aqui, A20,
A2, 1. Então, fixei A1, 0 e eu tenho esse cara daqui. A variável é T2. E ele me define isso aqui. Depois eu tenho o C11, a mesma coisa de A2, 0, A2, 1 em Rn, que vai me levar T2 em C de... Aliás, A2, 0 não, vou fazer A1, 1 primeiro, né? A1, 1, T2, que é esse cara daqui. Depois eu tenho o C2, 0 de A1, 0, A1 em Rn, que vai me levar T1 em C de T1 A2, 0. E mesma coisa o C2, 1, que vai levar T1 em C de T1 A2, 1. Então, esse aqui é o C10, C11. Aqui eu vou ter o C20 e aqui eu vou ter o C21. Claro que não está na ordem que eu queria. Esse daqui vai levar um sinal mais, esse daqui vai levar um sinal menos, esse daqui vai levar um sinal menos e esse aqui vai levar um sinal mais. Então, na verdade, uma cadeia é uma soma com sinal de curvas. Na verdade, é mais do que isso, porque, eventualmente, a mesma curva pode aparecer várias vezes. Então, você pode, na verdade, vai ser uma combinação linear de curvas, só que, em vez de multiplicar por números reais, pode fazer com números reais também, mas mais natural fazer com números inteiros. Mas só pensando aqui, eu vou dizer o seguinte, né, que o bordo de C aqui vai ser o C2, 0 mais C11 menos C2, 1 menos C1, 0. Então, de maneira geral, eu vou dizer que uma cadeia é o seguinte, você tem várias curvas, uma cadeia. Se você tem C1, Cn, curvas parametrizadas, vou chamar assim de C1 cadeia, tá? De classe C1. Tá? Se eu precisar supor C2, aí eu digo C2 cadeia e tal. Né? E aqui eu tenho N1, Nn, deixa eu botar K aqui, né? Nk, números inteiros. Então, C igual a N1, C1 mais Nk, Ck é uma K cadeia. Uma C1 K cadeia. Ou vou dizer assim, vou usar uma K cadeia C1. Ou, se eu botar aqui CR, vai ser uma K cadeia de classe CR. Tá claro? O que significam esses números aqui? Significa o seguinte, que se eu tiver um campo F, uma cadeia CR em ômega. Tá? Então, essas coisas aqui são curvas parametrizadas de classe R em ômega. Todas no mesmo lugar. Né? Elas podem ser parametrizadas por intervalos diferentes. Porque isso aqui serve para o seguinte, eu tenho agora uma F de ômega
em Rn, vamos dizer assim, né? É um campo de vetores em Rn. Então, a integral sobre C de f vai ser o somatório de I igual a 1 até K de Ni integral sobre Ci de f. Serve para isso. É o que eu estou fazendo quando eu faço aqui a integral no bordo. Eu faço a integral nesse, menos a integral nesse, menos a integral nesse, a integral nesse, mais a integral nesse, menos a integral nesse, menos a integral nesse. Então, esses caras funcionam assim. Tá? E aí isso dá eu tomei o cuidado de usar essa notação, coisa que, aliás, eu não fiz acho, no meu livro, no começo. Mas por quê? Porque se você olhar para cá, né, o bordo de C é igual a somatório de igual a 1 até 2, do somatório de J igual a 0 até 1, de menos 1 elevado a I mais J, C e J. Não, soma ímpar negativo, soma par positivo. Isso vai valer, isso é maravilhoso. Isso vai valer, eu vou fazer uma K cadeia, eu vou botar aqui até, vai ter A30, A31, A40, A41, AK0, AK1, e o bordo vai ser dado por essa fórmula aqui. Isso vai casar, vai ser lindo. É porque aqui, ó, se eu olhar para cá, para o parâmetro, né, para essa coisa aqui, esse bordo coincide, os pontos do bordo são os pontos do bordo disso daqui. Só estou dando uma orientação para ele. Mas eu estou olhando para a imagem em Rn. Então, quando eu faço uma superfície, ela é bidimensional em R3. O bordo dela é ela toda, topologicamente. Todos os pontos da superfície estão no bordo. Mas eu tenho um bordo aqui que ele olha para a superfície como se ela não tivesse o R3 em torno dela. E ele é definido em relação ao parâmetro. O que também vai fazer com que possam acontecer coisas do seguinte tipo. Né? Quando eu parametrizo vamos dizer, vamos pensar assim, ó, R θ, né? R θ, 0, 2π, R aqui de 0 a Rzão. Aí eu faço esses caras aqui, vai ser R cosseno, Rzinho cosseno θ, Rzinho seno θ. Então isso vai me dar, quando eu parametrizo, faço essa função aqui, quando θ é igual a 0, eu estou sempre aqui. Quando θ é igual a 2π, eu volto aqui. Então, esses caras aqui, com θ igual a 0 e θ igual a 2π, vão dar isso assim. Esse cara daqui vai me dar isso aqui. E esse cara daqui vai me dar isso aqui assim. Então, esses caras aqui estão no bordo. Mas se eu olhar para isso como um disco, eles estão dentro do disco. Eles estão, mas não estão pelo seguinte, porque pela própria definição das curvas, essa curva aqui e essa aqui são a mesma curva com sinal trocado. Então, cancela, é como se ela, algebricamente aqui, ela cancela. Essa daqui é mais delicada, ela não cancela, mas ela é uma curva degenerada. Então, para efeito de cálculo de integrais, é como se ela não existisse.
Então, o que manda aqui é o cálculo das integrais. Então, poderia eu ter feito uma coisa, né, que essa coisa aqui fosse parametrizada de um jeito, essa daqui fosse parametrizada de outro, não fosse exatamente assim, e aí elas iam estar andando uma sobre a outra, mas não seriam a mesma, certo? Eu posso andar daqui até aqui devagarinho, ou vamos dizer, andar depressa aqui, depois aqui devagarinho, e na volta eu ando depressa aqui, devagarinho aqui. Então vai dar coisas diferentes. Formalmente não é a mesma. Mas acontece que a integral de qualquer coisa sobre uma é igual à integral de qualquer coisa sobre a outra. Então, eu digo que elas são iguais, são equivalentes. Então, na verdade, tem uma relação de equivalência aí que é difícil de definir, mas que pode ser definida facilmente, dizendo, olha, duas curvas são equivalentes, duas cadeias são equivalentes, se a integral de qualquer coisa, qualquer campo de classe C1 sobre uma for igual à integral sobre a outra. É só a mesma coisa. Bom, o fato é que com essa definição de bordo, o nosso teorema está dando a integral sobre o bordo. Então, o bordo, a superfície S agora, eu penso ela com a superfície parametrizada, bordo de φ, de F, vou manter o dszinho aqui, é igual a integral sobre φ do rotacional de F ds. Eu estou botando φ porque está atrelado à parametrização. E é importante porque essa parametrização ela amarra a orientação do bordo com a orientação do vetor normal. Se você não deu a parametrização, é sempre assim. Se o bordo está orientado assim, então a normal está assim. É do produto vetorial, não é uma coisa do parafuso e tal. Mas, quando você dá parametrizado, você nem precisa pensar nisso, porque a definição do bordo e a definição do ds aqui já estão casadas. Então, oi. É porque, às vezes, por exemplo, nesse caso aqui, essa curva, quando você parametriza aqui por R, você vai fazer R cosseno 0, 0 mais R, vírgula R seno 0. E o seno 0 é 0. Você está pegando aqui no θ igual a 0. Então, e o cosseno θ é 1. Então, ela dá R0. Quando você faz essa daqui, é a mesma coisa, trocando por 2π e 2π. E também vai dar R0. Então, você tem a mesma curva duas vezes, só que uma com sinal positivo e outra com sinal negativo. Então, em vez de você escrever as duas, você já somou e ela desaparece, vira 0. Tá, porque isso vai me dar, ó, essa daqui vai aparecer mais, essa daqui vai aparecer mais, essa menos, essa menos. Então vai aparecer mais a curva que leva R em R0, menos a curva que leva R em R0. E aí, já que é a mesma curva, eu posso botar 1 menos 1, 0. Se você fizer, por exemplo, vou dar um exemplo um pouquinho mais interessante. Se você fizer um cilindro, quando você faz um cilindro,
você pega esse cara daqui e enrola assim. Tá? Então, esse cara daqui cola com esse. Só que um está assim e o outro está assim e eles se cancelam. Então, você fica com essas duas curvas aqui. Essa assim e essa assim. Isso. Não, as duas são. Tá? Agora, imagina que em vez de fazer um cilindro, você faça uma faixa de Möbius. Então, você vai pegar esse cara daqui e eles vão emendar, só que ele torceu. Então, esse daqui, digamos, ele vai chegar aqui assim, e o outro torceu, ele vai chegar aqui assim também. Então, no bordo da faixa de Möbius vai ter duas vezes essa curva. E, eventualmente, você pode estar fazendo alguma coisa que você quer contar várias vezes. Por exemplo, quando você faz a curva que dá, você parametriza uma curva que dá 3 voltas aqui. Bom, eu estou somando. Não, você pode fazer cadeias com coeficientes reais. Mas eu estou pensando aqui que, na verdade, eu vou pegar cada pedaço desse e vou integrar alguma coisa sobre ele. Então, o que vai importar é o número de vezes que ele apareceu, que vai ser um número inteiro. Você não quer, vamos dizer, quando um cara aqui encontra outro aqui assim, não tem metade, esse é um, esse é outro, eles são diferentes. É claro que você pode também dizer o seguinte, ó, tem esse aqui e tem esse aqui. Você pode dizer, olha, mas esse daqui ele é equivalente a esse mais esse. E esse daqui é equivalente a este aqui mais esse. Então, na hora que eu partir, eu vou ter esse mais duas vezes esse mais esse. Mas eu não chamo esse o de cá de meio aquele. Tá? Mas poderia fazer alguma coisa assim. Não é necessário. É. Mas aqui, ó, o círculo que deu 3 voltas, qualquer integral que eu calcule sobre ele vai ser igual a 3 vezes a integral calculada sobre uma volta só. Então, eu posso querer substituir esse círculo que dá 3 voltas por 3 vezes o círculo que dá uma volta só. Mas não tem nada assim que não seja intuitivo. Bom, tem uma coisa que eu quero mexer agora um pouquinho aqui. Um pouquinho de tempo. Né? Não sei se eu vou ter tempo para falar tudo. Mas, quando eu penso o campo F, ele está aqui, F de R3 em R3. Na hora que eu faço as contas, eu pego o F, faço F de C de T,
escalar C ponto de T, e eu integro isso. Então, eu nunca estou interessado, eu estou interessado na transformação linear, que é multiplicar o C ponto por F. Imagina que eu dissesse, não, mas pensa assim, ó, você aprendeu derivada. A derivada é uma aproximação linear. Então, se você tem uma F de R3 em R, você tem F de x1, x2, x3, e você tem a derivada é dρm F, dρm x1, de x1, x2, x3, dx1, mais dρm F, dρm x2, de x1, x2, x3, dx2, mais a derivada de F em relação a x3, dx3. Isso daqui é o meu df Aí eu fabrico um gradiente, que é um vetor. Eu digo, quer dizer, se eu fizer df, eu vou omitir a variável, tá? df calculado em v. Então isso vai ser o quê? Vai ser dρm f, dρm x1, vezes dx1 de v, que vai ser v1, mais dρm f, dρm x2, v2, mais dρm f, dρm x3, v3. Tá? Que é o gradiente escalar v. Mas isso é eu fabrico a posteriori. Então eu poderia recuperar e dizer o seguinte, olha, esse f daqui, eu não vou pensar ele assim, eu vou pensar como se ele fosse f1 de x1, x2, x3, dx1, mais f2 de x1, x2, x3, dx2, mais f3 de x1, x2, x3, dx3. E aí eu vou dizer, vamos dizer, se eu quiser vamos dizer, se eu tiver uma curva C de AB em R3, eu posso escrever assim, ela leva T em x1 de T, x2 de T, x3 de T. Na física, geralmente não tem o T escrito, e às vezes as coisas ficam meio confusas para a gente, pelo menos. Né? Então, se eu fizer, eu posso dizer assim, a integral sobre C de F vai ser a integral de A até B de... Tá? Vamos chamar isso aqui da forma ômega. Assim, vou chamar de ômega índice F. Tá? Isso aqui eu estou pensando assim, mesmo que eu tivesse um campo, eu olho isso aqui, é uma forma linear, é uma transformação linear associada a esse negócio. Tá? Vamos chamar isso aqui de ômega F. Então, vamos chamar isso aqui de ômega F. O que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fazia. Eu vou pegar F1 dx1, vou escrever assim, não, vou escrever assim, integral sobre C de F1 dx1 mais F2 dx2 mais F3 dx3. Se eu fizer as contas devidamente, é a mesma coisa que dizer que dx1 é x1.dt, dx2. Isso aqui vai ser integral de A até B de F1 x1.dt, x1.dt, mais F2 x2.dt, mais F3
Tá? Pensar como, sei lá, como os físicos. E é exatamente a mesma coisa, né? Isso aqui é a mesma coisa que isso é integral de A até B do meu F de C de T, que aqui, claro, isso vai ter que ser calculado nos caras aqui, escalar C ponto de T dt. É a mesma coisa. Eu estou recebendo poucas reclamações. Estou parado, porque graças a Deus você está aí me mostrando que está esquisito. Fala aí. Faz sentido? Alguém mais tem que reclamar. Não sei se vocês estão tão bem com tudo isso. Eu tô, não, não, eu só estou usando o fato de que a derivada da transformação linear é a derivada da função é uma transformação linear em cada ponto. E a transformação linear, no caso, é de R3 em R. Então, dx1 é a que pega o vetor e captura a primeira coordenada dele. Dx2, então, aqui. Isso é a integral de linha. Agora, a integral de superfície de um campo, eu também posso repensar. Vê se tá tudo bem? Quer dizer, eu vou dizer assim, então, ó, eu tenho F1 dx1 mais F2 dx2 mais F3 dx3. Eu passo a considerar que quando eu faço uma integral de linha, eu estou integrando um bicho assim. Agora, a integral de superfície também, né, tem um negócio, um produto vetorial e tal. Mas pensa só, eu vou pegar um campo G, eu tenho G, né, ele é G1, G2, G3, e aí eu vou fazer isso, né? Eu vou pegar G1, G2, G3 e vou. Aí eu tenho a minha φ de T1, T2, que vai ser x1 de T1, T2, x2 de T1, T2, x3 de T1, T2. Então, aqui, eu vou ter as derivadas em relação a T1, eu vou ter dRom x1, dRom T1, dRom x2, dRom T1, dRom x3, dRom T1, e aqui dRom x2, dRom T2, oi, isso aqui? Eu tô dizendo o seguinte, eu pego aqui T1, T2 e levo pela φ aqui assim. Pego um pedaço daqui e levo aqui. Então eu vou chamar esses caras aqui, ó, cada ponto daqui é um ponto x, ele vai ter coordenadas x1, x2, x3. Então x é igual a x1, x2, x3. Mas x1, x2 e x3 dependem de T1 e T2. Ah, T2, sim. Era só isso? É. T2, é.
Beleza. Então a gente tem isso aqui. E aí isso vai, o que eu vou integrar então vai ser G1 vezes esse determinante aqui, ó. T2 menos G2 D-ROM X1 D-ROM X3 D-ROM X1 D-ROM X3 T1 D-ROM X2 D-ROM T2 D-ROM T2 D-ROM X1 D-ROM T2 D-ROM X3 D-ROM T2 mais G3 D-ROM X1 D-ROM T1 D-ROM X2 D-ROM T1 D-ROM que era X1 D-ROM X1 D-ROM T2 D-ROM X2 D-ROM T2. Tá? Isso daqui é um determinante, né? É um determinante que, se eu chamar ele de dx2, tem gente que bota direto, eu vou botar esse símbolozinho aqui, dx2 dx3. Significa o seguinte, ó, eu vou pegar... Porque aqui eu tenho dois vetores, né? Eu tenho o vetor dx dt1 e dx dt2, né? Que estão aqui, né? dx dt1, dx dt2. Isso daqui é o quê? Eu pego esse cara e projeto aqui, ó, aqui tem o plano x1, x3, x2. Então, quando eu faço isso aqui, eu pego esses dois caras, projeto nesse plano, perco, né, a coordenada x1, que desaparece daqui, e calculo o determinante. Oi. Eu ainda não estou falando do rotacional, estou falando só quando eu defini a integral de superfície, eu disse, ó, tem um campo e eu faço esse campo escalar o vetor normal ds. Isso é uma maneira, mas isso também pode ser visto como uma maneira de medir coisas bidimensionais sobre essa superfície. Eu estou repensando isso, estou dizendo, ó, essa coisa aqui foi definida assim, né? Eu olho para cá e digo, olha, eu estou pegando o G1, eu tenho esses dois vetores aqui, eles têm uma área aqui. Eu estava multiplicando pela área, olhando pela área dele. Mas eu estou pegando o G1, estou pegando esses dois vetores, projetando no plano perpendicular à primeira coordenada e tomando a área, o determinante. Então, eu poderia dizer o seguinte, olha, imagina assim, abstratamente, eu estou em Rn. Aí eu escolho K coordenadas
e digo assim, ó, dxi1, dx e k, as k coordenadas são i1, i2 e k, escolhi. Tá? Escrevo isso aqui. Isso aqui é simplesmente o seguinte, eu pego k vetores, fico com as coordenadas i1, i2 e k de cada um deles, eu formo k vetores em RK e faço o determinante. É como projetar, eu projeto eles no plano, no subespaço que tem essas coordenadas aqui, pego k vetores, projeto nesse espaço de dimensão k e pego o determinante. Esse determinante vai ter um sinal que corresponde a essa ordem aqui, de alguma maneira. Então, eu estou fazendo isso aqui, eu estou vendo que isso aqui é isso. Isso aqui, eu peguei as coordenadas 1 e 3, joguei fora 2. E aqui eu peguei as 1 e 2. E repara, se eu também, isso é o determinante, né? Mas se eu pegar a coordenada 2, as coordenadas 2 e 3 e calcular o determinante, se eu, em vez disso, pegar as coordenadas 3 e 2, vai dar menos, vai trocar o sinal. Então, essa troca de sinal aqui também pode ser vista pensando que eu faço dx3, dx1, posso tirar esse sinal aqui. Mas não preciso fazer isso, é só observando. Então, eu posso dizer que, associado a esse cara aqui, tem uma forma bilinear alternada, que eu vou chamar de G1, dx2, dx3, menos G2, dx1, dx3, ou mais G3, dx1, dx2. E agora, quando eu for fazer a integral, né, eu posso agora tirar essa coisa toda daqui. Eu vou fazer assim, ó, quando eu fizer a integral sobre φ de g ds, na verdade, eu vou fazer a integral sobre φ de G1 dx2 dx3 menos G2 dx1 dx3 mais G3 dx1 dx2. Que vai ser o quê? Eu vou pegar aqui, eu vou pegar o x, vou pegar o dx dt1, o dx dt2, são dois vetores. Aí eu vou aplicar isso, cada um desses, nesse par de vetores, eu vou ter cada uma das parcelas daquele determinante e vou calcular as integrais em T1, T2, e esse vai ser o meu resultado. Que é isso? Olha só, o que é isso? Esse bicho aqui é uma forma bilinear alternada. Isso daqui é uma ômega G, mas agora é uma ômega bilinear alternada. Porque como isso aqui, projetar é linear, determinante é bilinear alternado. Então, se eu aplicar isso em dois vetores, vai ser bilinear e troca sinal quando troca a ordem. Aqui, mesma coisa, aqui, mesma coisa. Então, esse G, agora eu estou, vamos dizer, desvendando ele, de certa maneira, no sentido que eu estava dizendo antes. Ele está aqui para me dizer, no meu G, esse campo de vetores aqui, na verdade, ele é uma forma bilinear alternada que está definida em cada ponto do espaço. Aí passou uma superfície ali,
Ele diz, ó, aqui no seu plano tangente eu não vou usar determinante não, eu vou aplicar essa forma bilinear. E aí a gente vai integrar substituindo o determinante por essa forma bilinear. Quer dizer, como se eu dissesse assim, ó, está aqui a superfície, ela está parametrizada aqui. Aí eu faço a partição aqui assim, isso dá uma partição, uma coisa aqui assim. Aí eu pego, nesse pedaço aqui, eu digo, ó, tem aqui esse vetor, eu não vou medir essa áreazinha não, eu vou calcular essa forma bilinear nesses dois vetores, e isso vai ser a parte desse cara. Depois, nesses dois, aí eu somo tudo. Então, quer dizer, esse ômega aqui é uma forma que modifica a maneira de medir coisas bidimensionais no espaço, em cada ponto. E depende, vamos dizer, porque quando você aplica a forma nos caras que estão assim, é uma coisa, quando os dois caras estiverem assim, é outra coisa. Então, ela tem uma certa riqueza aí, não é só um número, entendeu? Basta dar um número. É que quando eu pego, imagina que eu tenho os vetores assim, o 1, o 2, o 3, V1, V2, V3, G1, G2, G3. Aí eu vou multiplicar sempre, eu vou pegar o G1 e vou multiplicar por esse determinante aqui. Esse determinante é o quê? Eu peguei o vetor U, o vetor V, projetei no plano com a segunda e terceira coordenadas e tomei o determinante ali, peguei a área da projeção. E mesma coisa dos outros. Então, é uma outra maneira de pensar, mas está, vamos dizer, está mais abstrata no sentido que eu não estou motivando por um fluxo, mas eu estou me livrando da motivação. Se eu precisar, eu trago de volta. Mas, por exemplo, ó, no fundo eu estou fazendo isso. É porque tem uma coisa maravilhosa, não vai, já estou além do tempo, não vou falar agora, mas a fórmula do rotacional é uma fórmula, vira uma coisa meio algébrica, assim, aqui com essa notação. E depois você tem, e essa notação, com essa notação, o teorema da divergência é a mesma fórmula, e depois outros são a mesma fórmula. Do ponto de vista algébrico, é um milagre, uma coisa assim maravilhosa. Não explica, mas constrói outra narrativa, porque eu estou dizendo, olha, os meus integrandos, né, o F, quando eu penso assim, ele está modificando a maneira de medir comprimentos no espaço. Quer dizer, eu pego o vetor velocidade, em vez de pegar a norma dele, eu pego isso daqui aplicado nele. O G, quando eu penso assim, ele está modificando a maneira de medir áreas. E isso abre espaço para eu pensar em Rn, eu tenho objetos de dimensão K, e aí eu teria formas K lineares alternadas que vão modificar a maneira de medir volumes K dimensionais. Vou parar aqui, mas continua sexta-feira.